Conexão Guarujá. Dez horas e 17 minutos, 21 graus a temperatura em Florianópolis. Estamos retornando com Conexão Guarujá e juntos vamos até o meio-dia com as informações do jornalismo geral. Na linha conosco já está o pesquisador Marco Antônio Witt, para falar sobre o projeto História Repatriada em parceria com o Instituto Cauêpic, contando, sobre este trabalho de levantamento, pesquisadores da história da imigração alemã no sul do país. Alô, Marcos, bom dia, bem-vindo ao Conexão Guarujá. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade, um bom dia à Rádio Guarujá e seus ouvintes, obrigado aí aos comunicadores, estamos à disposição. Bom, Marcos, vamos falar sobre esse trabalho que você já levantou da História Repatriada. Já tivemos alguns episódios aqui contados nesse espaço na Rádio Guarujá, a pesquisa que também foi feita em parceria aí com a Isabel Cristina, tal. O que dá para destacar sobre os fatos levantados e que muitas vezes não chega ao conhecimento da população em geral? Claro, obrigado pela pergunta. Esse é um projeto internacional e que envolve instituições da Espanha e do Brasil, no Brasil, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, porque justamente a documentação produzida pelo consulado espanhol, quando cuidou dos interesses dos cidadãos alemães no Brasil durante a guerra, sobretudo de 1942, de 42 a 45, essa documentação está guardada na Espanha, uma cidadezinha ali próxima a Madrid. É uma documentação praticamente intocada, muito pouco trabalhada, e justamente por isso, como você mesmo comentou, ainda muito distante do grande público. Então, o nosso projeto, em parceria com o Cauêpic, tem esse objetivo, de tornar pública essa documentação e permitir as pesquisas a partir da organização e digitalização desse material. Professor Marcos, obrigado por estar conosco aqui também no microfone da Guarujá de Florianópolis sobre esse trabalho importante, sobre todas essas pesquisas, o trabalho também da Unicinos sobre toda essa documentação. O que o senhor poderia ampliar aqui para a gente? Claro. É importante dizer que esse material nos foi oferecido pela professora Elda Gonzalez, de Madrid, é uma professora vinculada ao Conselho Superior de Investigação Científica, é um órgão público do governo que cuida das ciências na Espanha, e na década de 90 ela manuseou parte desses documentos e depois disso praticamente ninguém mais mexeu nessas caixas que estão nesse arquivo que eu mencionei antes. Então ela ofereceu isso para nós da Unicinos, e nós então em parceria com instituições do Rio Grande do Sul, como a FACAT e o Instituto Superior de Educação Ivoti, e também a UFSC de Santa Catarina, mais o Conselho Superior da Elda, em parceria com o Instituto Cauêpic, começamos a trabalhar esse material. É importante dizer que para a universidade a parceria com o Instituto Cauêpic é muito importante, porque este não é um trabalho que deve ficar preso à academia, não deve ficar preso dentro dos muros da universidade, mas ele justamente deve ganhar o grande público, e essa parceria com o Cauêpic permite isso. O Instituto e as universidades ganham nessa parceria. Sobre o Rio Grande do Sul e a pesquisa que estamos fazendo aqui, no momento ela está bastante centrada aos pastores e professores que foram condenados não, eles foram vistos como suspeitos, alguns chegaram a ser presos em casas de correção, uma espécie de prisão, que nessa época elas foram criadas, onde essas pessoas que o Estado brasileiro enxergou com desconfiança,
né, suspeitou da conduta dessas pessoas, elas foram então presas. Né? Nós estamos trabalhando então com a lista dessas pessoas que foram presas, né, os motivos, as cartas que elas enviavam pedindo desde roupa até algum tipo de alimento, enfim, ou querendo saber notícias da família. Né? Então esse é um pouco do universo que nós estamos trabalhando. São 10 horas e 22 minutos, 21 graus a temperatura em Florianópolis, tempo com o sol brilhando na capital catarinense. Rádio Guarujá destacando o projeto História Repatriada em parceria com o Instituto Cauepic e fala ao vivo com o historiador, pesquisador da imigração alemã no sul do país, o Marco Antônio Witt. Professora, sobre isso que você citou anteriormente, né? O resgate destes documentos, aí, muitos na Espanha, em outros locais, e talvez até documentos que ainda não se tenha nem informação, mas se sabe que eles existem, não se sabe aonde. Como é que funciona para recuperar todo esse material, todo esse processo? Acredito que é algo aí que exige um certo tempo. Claro, né, exatamente. Esse é um projeto que não se desenvolve em um ano, né? Ele é um projeto que vai ultrapassar muitos 3, 4 anos, primeiro pelo volume de documentação, né, que está lá na Espanha. Né? São por volta de 30 mil documentos. Nós digitalizamos entre 4 e 5 mil, né, para poder trabalhar. Né? Então, isso é uma pequena representação daquele universo. Depois, no arquivo do Itamaraty, aqui no Brasil, né, mas também em arquivos locais, nós temos documentação que se relaciona com esse grande volume de documentos que está em Madrid. Tá? Mas, afora isso, como você comentou bem, né, nas casas, né, nos arquivos particulares, nos velhos baús que as famílias mantêm, né, certamente, né, tem documentos, principalmente documentos que a gente chama documentos particulares, documentos de foro íntimo, que são as cartas, os diários, as fotografias. Né? E como esse período, né, é o chamado, né, o período do Estado Novo, né, no caso do Brasil, começa em 1937, vai terminar em 1945, e aí compreende o período da guerra, né, e as comunidades de descendência alemã, italiana, japonesa, polonesa e outras, né, foram vigiadas e perseguidas, né, nesse período. Então, muito material foi produzido, né, e certamente está guardado. Então, né, um próximo passo é também, né, a coleta desse material, né, para que não haja mais tarde a própria perda, o próprio extravio desse material. Então, na verdade, nós vamos conjugar, né, o material produzido pelo consulado espanhol, né, pelo Estado brasileiro da época, as respostas que a própria Alemanha dava para essa documentação e mais aquilo que está nos nossos arquivos históricos aqui do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né, e os acervos pessoais. Professor, quais contribuições toda essa documentação na análise que está sendo feita tem deixado para a população atual, já que são documentos históricos e antigos? Então, o que dá para falar daquele tempo, né, da influência, falando aí sobre Alemanha, Espanha, sul do Brasil, e daí quando se fala em sul do Brasil, se fala aí Rio Grande do Sul, Santa Catarina, também Paraná. Então, nesse sentido, assim, o que dá para falar? E sobre o que se pode saber aí sobre a atuação dos pastores e professores através dessa documentação, o que pode ser ampliado aí, professor Marcos? Essa é uma pergunta importante, primeiro porque nós sempre trabalhamos com o âmbito local, o nacional, né, e o internacional. São 3 esferas, né, que se relacionam. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de uma pequena comunidade de descendentes de alemães em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, né, isso dá a impressão de que pode ser um trabalho muito pontual, muito específico. Né? Mas a vida dessas pessoas, ela está atravessada, ela está cortada por aquele momento de guerra em que o Brasil também está envolvido e parte do mundo, né? A Alemanha, né? A Espanha, né? E
quando o Brasil, em 1942, ele rompe relações com a Alemanha, todos os cidadãos alemães que estão no Brasil, né, acabam sendo atendidos pelo consulado espanhol, né? Então veja que nós estamos falando de algo que é bem local, né, da vida das pessoas, né, cidadãos alemães ou descendentes de alemães no Brasil, né, mas também estamos falando, né, do Getúlio Vargas, do Estado Novo, da Segunda Guerra Mundial, da Alemanha e da Espanha. Então, esse é um grande panorama que nós temos pela frente, né? E aí nós conseguimos ver concretamente as ações, né, desses agentes, como professores, pastores, né, e outros, né, médicos, tem médico preso também, né, suspeito e preso, médico alemão ou descendente de alemão também preso, né? Então, como é que nós podemos, nos estudos, aquilo que se chama de trajetória, nós podemos acompanhar a trajetória, né, de pastores e de professores, verificando que comunidades eles atendiam, né, onde eles estavam, se tinham família, se eram, então, brasileiros, então, já descendentes de alemães, ou se eram, então, cidadãos alemães, quer dizer, né, pessoas nascidas na Alemanha, né, quais foram as acusações, né, porque, afinal de contas, foram tidos como suspeitos e levados a interrogatório e enviados para essas casas, não é, de correção, né, tipo uma, né, hoje, para o grande público entender, tipo uma cadeia na época, né? Então, por que foram encaminhados para lá? Como é que se desenvolveu esse processo? Né? Então, parte da trajetória dessa pessoa a gente pode acompanhar, né, e ver exatamente como é que funcionava, né, esse exercício pastoral, né, o exercício do magistério, né, na época, né? Então, é uma documentação realmente muito ampla, né, e que vai trazer aí, né, muitas novidades quanto à vida das pequenas comunidades e como, né, o Estado brasileiro, né, nesse período da guerra, né, considerou, né, cidadãos alemães e descendentes de alemães, né, suspeitos, né, justamente em função da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial. 10h29, pesquisador da história alemã no sul do país, Marco Antônio Witt, está ao vivo conosco, falando da história repatriada, parceria com o Instituto Kauepic sobre a colonização alemã. Em termos gerais, como a documentação ela acaba dialogando com o período do Estado Novo, hein, professor? Isso, tá? O que está acontecendo no cenário nacional, né? Getúlio Vargas, eu estou falando aqui do Rio Grande do Sul, então, né, um dos nossos ilustres, né, políticos, Getúlio Vargas, tomou poder em 1930, né? Então vai governar durante essa década de 30, e ele cria um grande projeto de nacionalização, né? Ou seja, ele quer dar ênfase, ele quer como que criar, né, esse personagem nacional, né, o brasileiro, né? E é uma década onde, né, um termo que nós estamos usando muito hoje, as chamadas minorias, já nessa década de 30, né, algumas minorias foram, né, tomadas como um elemento suspeito, né? Principalmente, quais eram as principais acusações? A questão, né, do uso da língua mãe, né, a língua materna, então os alemães né, com a língua oficial ou com os dialetos alemães, assim como os italianos, os poloneses, os japoneses e outros, né? Então, né, o fato de terem na sua casa livros, jornais, revistas, panfletos, a Bíblia, né, inários na sua língua materna, ou seja, em alemão, em italiano, etc., né? Então, o governo, quando ele pensou, né, nesse projeto de nacionalização, ele viu aqueles que, de alguma forma, apresentavam traços culturais, né, que mantinham ligação com a sua pátria de origem. Essas pessoas foram tidas, né, e vistas como suspeitas. Mas não só elas. Os cidadãos alemães, italianos, né, poloneses, japoneses e outros que estavam no Brasil por algum motivo, por exemplo, né, engenheiros ou
diretores de empresas, né, que estavam no Brasil naquele momento também foram, entendidos como pessoas que de alguma forma poderiam, né, fazer algum mal, trazer algum mal para a sociedade brasileira. Então, esse é o grande contexto, né? Tudo fica um pouco mais difícil em 1942, justamente, né, com esse rompimento, né, das relações entre o Brasil e a Alemanha, né, e por isso que o consulado espanhol vai atender, né, tanto os cidadãos alemães quanto os descendentes, né, de imigrantes alemães. E produziu, né, para a felicidade dos historiadores, né, produziu uma documentação muito grande que agora a gente pode pesquisar. Mas esse é o grande contexto, né? Então, aquilo que, né, nós tínhamos notícias sobre essas prisões, sobre, né, essas cadeias, né, as pessoas que eram interrogadas e depois levadas, né, não passavam por um julgamento, quer dizer, elas eram suspeitas, interrogadas e eram levadas, então, para essas casas de correção, para essas cadeias. Alguns ficavam lá mais tempo, alguns ficavam semanas, alguns ficaram meses, né, alguns ficaram mais de ano, né? Então, isso dependia, né, do quão suspeito poderia ser, né, aquela pessoa, né? Mas esse é o grande contexto que nós estamos falando, né? O Estado Novo, né, a Segunda Guerra Mundial, a perseguição a essas minorias, né? Então, aquilo que os nossos avós, nossos pais, nossos avós contavam, né, agora nós encontramos na documentação. Professor, análise importante, então, de toda essa documentação e também é um trabalho que está sendo feito pela professora Isabel Cristina, que estaria conosco, né? Então, fala sobre essa parceria de vocês na análise dos documentos e também junto com o Instituto Cauêpque, né? Porque é um projeto de História Repatriada também junto com o Instituto, não é, professor Marcos? Isso, exatamente. Né? O Instituto Cauêpque teve essa grande importância, né? Porque ele permitiu não só o envio, né, do pesquisador, do professor Manuel, para que ele fosse ao arquivo na Espanha e digitalizasse esse material, né, fizesse o pedido para digitalização, mas também o Instituto Cauêpque, né, está organizando e digitalizando, né, esse material, né? Mas não é só um trabalho também, digamos assim, técnico, né? Nós estamos promovendo eventos, né, publicando livro, né, o próprio hoje, né, a alegria de poder estar dialogando com vocês, divulgando esse trabalho na rádio, é uma iniciativa do Cauêpque. Então, não é só um trabalho técnico, na verdade, é um grande trabalho em parceria, né, em conjunto, né, com instituições brasileiras, né, e mais o Conselho, né, da Espanha, né, que tem por objetivo disponibilizar esse material. Tá? Ele é um trabalho, como eu disse, né, assim, a longo prazo, pelo volume de documentação, pelo ineditismo, né, porque são fontes inéditas, originais, pouco trabalhadas, né, mas talvez o mais importante seja, né, a parceria entre a universidade e institutos de pesquisa, de memória, né, institutos que guardam acervos, né, e isso tudo define o Cauêpque, né, porque a universidade, ela não é uma ilha, né, a universidade não deve estar, né, longe, isolada da sociedade, muito ao contrário. Né? Então, parcerias desse tipo são sempre muito bem-vindas, né? Elas nos forçam, né, a exercitar esse bom trabalho, né, de ouvir o outro, de ficar mais próximo da comunidade, né? Então, esse é, de fato, um ganho, né, o que a gente ganha, para além da documentação, da pesquisa, da organização, né, esse diálogo, né, da universidade com institutos como o Cauêpque, né, é um grande ganho. Tá? Eu acho que a gente tem que exercitar isso, tá? E ficar mais próximo das comunidades.
Perfeito, muito obrigado, 10 horas e 36 minutos. Quero agradecer ao professor historiador, o Marco Antônio Witt. Marcos, muito obrigado aí pela verdadeira aula e com certeza voltaremos a conversar o projeto aí, História Repatriada, em parceria com o Instituto Cauepic, e nós já estamos abrindo um espaço aí para falar sobre a história da imigração alemã no sul do país, e agora mais um capítulo com o professor Marcos Antônio Witt. Obrigado, Marcos, bom final de semana. Muito obrigado também, um bom final de semana também.